Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espírita Amador. Meu nome é Bruno Oliveira. Hoje nós estamos aqui de novo com a Vanessa. A Vanessa já está fazendo parte do nosso canal. Para vocês que não sabem, a Vanessa e eu somos casados, nós temos um filho de 13 anos e estamos seguindo junto nesse caminho dentro da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer alguns comentários rápidos junto ao vídeo que saiu anteriormente, nessa semana, que foi sobre o vídeo da Baleia Azul. Hoje nós vamos falar sobre uma série de TV que também tem chamado bastante atenção dos pais, tem preocupado pais, tem chamado a atenção dos jovens, que é a série 13 Reasons Why. Uma série bastante chocante, mas que vale a pena ser assistida. E a Vanessa assistiu todos os episódios junto com o nosso filho, para poder dar a sua opinião também, né, para poder explicar junto com ele, e para dar a sua opinião para nós. Então eu vou conversar com ela um pouquinho sobre essa série e vamos ver quais são as impressões que ela tem. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Muita gente vem confundindo o nome da série, achando que é uma série que incita as pessoas ao suicídio, que seria uma lista de 13 motivos para as pessoas se suicidarem. É mesmo esse o foco da série, Vanessa? Não. O foco da série é justamente o contrário, né? Na verdade, a menina deixa gravado algumas fitas cassetes explicando o que levou ela a cometer esse ato, né? Mas, na verdade, não leva as pessoas a cometerem o ato. É o inverso. Na verdade, ela... Como é que eu posso explicar? Ela faz com que você reflita sobre as suas ações enquanto pessoa e qual o impacto das nossas ações, que tem as nossas ações na vida do próximo. Entendo. É uma série para tentar esclarecer um pouco, conscientizar, né, as pessoas para não fazerem algumas atitudes que podem levar ao suicídio. Entendo. A série tem alguma coisa a ver com o suposto jogo da Baleia Azul, ou que a gente nem sabe se é um jogo de verdade, mas tem alguma relação entre as duas coisas? Não, nenhuma relação. Foi só que coincidiu da série ser lançada e ao mesmo tempo ser noticiado toda essa questão do jogo. Sim. Mas no jogo, na série a menina não joga o jogo, não tem absolutamente nenhuma relação. Entendo. Por quais tipos de dor psicológica a personagem que comete o suicídio no início da série está passando e quais atos que levam ela a esse ato desesperado, né, que é o suicídio? A personagem da série ela passa por várias questões bem desconfortáveis emocionalmente, né? Primeira questão de mudança de cidade, de escola, que já é uma adaptação para o jovem. E na nova escola ela enfrenta um problema com bullying virtual, onde a reputação dela é denegrida, a imagem dela. E isso mexe bastante com a questão emocional dela. Toda vez que ela tenta se relacionar, as pessoas não enxergam ela de uma boa maneira, né? Acabam julgando e fazendo uma série de acusações. E ela também passa pela questão do abuso sexual. Ixi. Então, isso é uma questão muito traumática para ela. Para todos esses fatores, todas as pessoas que participaram dessas situações, levam ela a um nível de estresse alto, a um descontrole emocional, aonde ela desacredita, né? Não vê mais sentido na vida, não vê mais sentido nas pessoas, então ela acaba entrando em depressão. Acho que é esse bem o ponto que a gente tinha que tocar, né? A depressão, de novo, é a causa principal do suicídio, não um jogo, não uma série de TV, não comportamentos isolados, mas o que esses comportamentos levam, né, a pessoa. Sim. As cenas são impróprias ou indevidas para as crianças, para os jovens? Tem alguma explicação para as cenas mais intensas? É muito interessante ver a série toda, até o final, inclusive o 14º episódio, que é o tem 14º episódio, então? Que é o make-off, né? O make-off, sim. E nele explicam, as pessoas que produziram a série explicam o porquê que as cenas foram tão próximas da realidade, né? Muita gente julgou que a cena do abuso não precisava ser dessa maneira, a cena do suicídio não precisava ser um tutorial de suicida, mas eu não vi dessa forma. E no final da série eles explicam certinho, os produtores, né?
a questão do abuso, vou dar um exemplo, foi necessário ser feita dessa maneira, até os próprios atores se sentiram desconfortáveis ao ler o roteiro, que eles Sim. teriam que fazer, que estava tudo bem explicadinho ali, eles se sentiram desconfortáveis. E as meninas que estavam envolvidas nessas cenas de abuso, principalmente, elas questionaram pessoas que foram abusadas. Então, eles tentaram passar a visão do abuso pela mente de quem foi abusado. Entendo. Então, houve necessidade de alguns enquadramentos e algumas, né? E numa dessas questões, uma das atrizes questionaram pessoas que foram abusadas e as pessoas relataram que tem que mostrar mesmo. Porque a cena tinha que causar repulsa, tinha que causar... Não é bonito, né? Não é bonito. Os jovens tinham que ver o quão feio era aquilo. Sim, com certeza. Então eles quiseram fazer o mais próximo e dolorido, que era para chocar, para causar mesmo repulsa, né, nos jovens. Tanto na questão do abuso, quanto na questão do suicídio. A intenção deles foi mostrar que suicídio não é um oba-oba, tipo, vou tirar minha vida super fácil, né? Não, eles quiseram mostrar que é um processo dolorido, de dor psicológica, de dor física. E, principalmente, eles quiseram mostrar que o tanto de dor que causa em quem fica. Claro. Como que ficaram os pais da menina, né? Como que ficaram os amigos, que ela não estava enxergando o tanto de carinho pelo qual ela era rodeada, mas pela falta de comunicação, ela não conseguiu ter acesso a essas demonstrações, né? Por falta de conversa, por falta de pedir ajuda, enfim. Então eles falaram que as cenas foram para isso mesmo, era para chocar, era para causar o que causou. Debate, conversa. Sim. Né? Se não fossem algumas cenas específicas que chamassem a atenção, a série não causaria nenhum impacto, não chamaria atenção, não seria nem vista. Sim. Né? Nesse making off que você falou, nesse 14º episódio, existem considerações importantes do porquê da série, do porquê que vale ser assistido, do como foi feito? Além disso, você já falou? Eu achei bastante interessante que no making off tem os próprios atores falando dos seus personagens e dos dramas que seus personagens enfrentam, né? Então teve muita mensagem contra o alcoolismo, né? Que um caso das meninas que é abusada, ela tá, né, fora por conta do álcool. Então ela dá uma mensagem para os jovens: não bebam, não percam o controle do seu corpo, né? Eles falam também, o próprio ator que teve que atuar a questão do abuso, né, o agressor, no caso, ele fala do quão difícil assim foi para ele, né, e do quão importante é você respeitar, que às vezes a questão que você acha que uma roupa, um olhar, quer dizer que a menina está consentindo você fazer algo, e que ele viu no personagem dele como às vezes a interpretação desses sinais são diferenciados, assim, não são o que às vezes eles imaginam. Né? E a própria moça que interpretou a personagem que tira a própria vida, ela fala, né, peçam ajuda, ela dá faz uma fala, dá um conselho em relação em que isso não é uma opção, não deve ser uma opção. Nunca deve ser uma opção, o suicídio nunca é a melhor saída. Que existem várias maneiras de você lidar, né? Conversa com os pais, apoio psicológico. Então ela faz um apelo aos jovens que estão assistindo. Então, de maneira alguma eles incentivam você a se matar, mas não. Eles mostram a problemática que ocorre no ensino fundamental, todas as dificuldades que um adolescente passa, e que eles precisam ter uma visão diferenciada de que isso é uma fase, de que passa. E a cada coisa ruim que acontece nessa fase, a importância de você conversar sobre. Claro, conversar com os pais, conversar com alguém que você confie, é sempre importante desabafar. Não chegue a uma decisão sozinho de que tirar sua vida vai ser melhor. Eles também falam a questão do ouvir, né? Então, o apelo não é somente para quem está passando por uma situação difícil conversar, mas para os amigos terem paciência também de ouvir, né? Que a nossa ação, ela pode ter um efeito devastador na vida do outro. Então, às vezes, as pessoas te procuram por confiar em você e você, às vezes, não quer ouvir, não está com paciência, acha que é mimimi. Então,
essa parte também, eles fazem um apelo bem interessante de como é importante a gente cuidar do outro, olhar para o outro, entender o caminho que o outro está percorrendo para poder ajudar. Além de mãe, a Vanessa é professora, então eu vou perguntar para as duas especialidades, mãe e professora. Você acha que é mais indicado proibir que os jovens assistam a série? É interessante que eles não possam assistir a série? Eu tenho uma opinião particular, eu acho que a proibição, ainda mais hoje, com o acesso que as crianças têm à tecnologia, né, não é uma melhor opção, né? Então, só proibir, eu não quero que você assista. Eu tive uma pincelada disso quando eu estava conversando sobre a série com o nosso filho, né? E na mesma hora ele falou, se você me proibir, eu vou ser sincero em dizer pra você, eu vou assistir escondida, porque eu estou curioso. Então naquele momento eu percebi que não adiantava proibir e nem ir na onda dos outros, né? Por exemplo, estava todo mundo dizendo que a série tinha a ver com o jogo Baleia Azul, e enfim, misturando as informações. Como sempre. Eu vejo, se eu tivesse entrado na onda, não tivesse observado para construir a minha própria opinião em relação ao assunto, eu estaria perdendo uma oportunidade de educar. Então, a melhor maneira que a gente encontrou foi de assistir junto, conversando a cada episódio sobre o que se passou, pontos negativos, positivos e orientando, né? E eu não vi como algo que ele ficou sem dormir ou, né, ele está incentivado a tirar a vida dele, não. Que até durante a série ele fazia alguns comentários, não faz isso, é só falar tal coisa. Então às vezes a gente acha que os filhos da gente não têm uma maturidade para aquilo e às vezes eles surpreendem, eles têm mais do que a gente. Então às vezes a gente bloqueia e não é legal, porque tudo que é proibido gera mais curiosidade, né, gera mais expectativa e acreditem, de uma maneira ou de outra maneira eles vão dar um jeito de ter acesso sempre deu ao conteúdo, essa informação. Todos nós já fomos jovens e a gente sabe que muitas vezes a gente dá jeito para certas coisas que não deveria, né? O que é proibido às vezes fica mais gostoso, mais interessante. Mas primeiro, obrigado por ter feito esse trabalho de assistir com ele, porque com certeza se você também tivesse deixado que ele assistisse sozinho, tudo bem, então assiste. O aprendizado, a instrução não teria sido completo. Sim, até porque eu vi como parte positiva essa questão da reflexão de você estar do lado de lá, não de quem se suicidou, do lado de quem, vamos dar um exemplo, está fazendo bullying ou, né, está agredindo a pessoa de alguma maneira. É muito positiva, demais de positiva, né? Faz a gente pensar mesmo que uma palavra, uma bobeira, o que para nós é uma brincadeira, para quem está mais sensível é algo muito complicado. Em contrapartida, se a gente deixa assistir sozinho, pode ser que o nosso filho esteja na situação do agredido. Então, pode ser que ele esteja se vendo sem saída para algo. Então, é sempre bom a gente acompanhar. Sim, durante essa série, muito, né, durante esse momento de proximidade, de interação com um assunto tão complicado, vazam comentários, eles fazem observações e a gente também consegue ter um parâmetro mais próximo de como eles estão emocionalmente, que tipo de educação eles estão tendo e que tipo de pessoa eles são perante as situações. Né? Sim, e acreditem, eles se identificam vendo com alguns personagens e, para minha surpresa, existem muitas Hannah Bakers dentro do ambiente escolar. Vanessa. Sem spoiler, Vanessa, sem spoiler. Mas no final ali você falou pra mim que alguns psicólogos fazem alguns comentários sobre o funcionamento do cérebro dos jovens. O que você pode dizer sem dar spoiler da série? Eu achei interessante essa questão, né? Porque assim, eles explicam o funcionamento do cérebro dos adolescentes. Então, na verdade, o make-off já está esperando que você, pai, esteja assistindo com a sua criança, né? Claro. Então, eles falam que o adolescente, ele não tem o lobo frontal ainda formado, maduro. Então, toda e qualquer situação, ela parece interminável. Então, eles não têm a maturidade, eles são intensos, porque aquilo que eles estão vivendo, para eles parece que vai ser para sempre. Tanto as coisas boas,
quanto as coisas ruins. Então, os psicólogos pedem bastante atenção em relação a isso, né? Não descarte, às vezes o filho vai falar pra você, ah, fulano pisou no meu dedinho do pé e eu não gostei. E pra gente aquilo é tão, ah, meu Deus, pisou no dedinho do pé, segue adiante, deixa isso pra lá. Mas pra ele, naquele momento, aquilo magoou. Então é interessante quando eles trazem conversar e é interessante trabalhar com eles que essa é uma característica deles e que eles precisam entender que tudo passa. Os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. Então ajudar eles a lidarem com alguma problemática que surgir de relacionamento é importante, sempre lembrando que vai passar, orientar como eles têm que agir, mas eles têm que ter a consciência, né, de que essa é uma característica deles e os pais também. Então a dor para nós às vezes não é, meu Deus, por causa disso veio a tirar a própria vida. Tem muita gente que assiste a série e fala, por conta disso ela... Mas é que nós temos uma maturidade. Aquilo era uma dor que não tinha dimensionamento para aquela personagem. E ela não estava conseguindo lidar, não estava conseguindo conversar. Então eles pedem bastante atenção nesse ponto e também pedem bastante atenção quanto aos sinais que eles podem dar para nós, né? Questão de isolamento, a questão de mudança de comportamento, de repente começa a brigar na escola, né? Abuso de entorpecentes. Então eles dão uma série, na verdade, cada personagem apresenta uma mudança de comportamento. Então eles listam no final, né, todas as mudanças que a gente pôde observar. Cada um reagiu de uma maneira dentro da sua visão de mundo. Uns correram pro álcool, outros começaram a ficar agressivos, outros nem banho tomavam. Então houve, né, uma mudança de comportamento. Então eles pedem, eles listam no making off e falam, e pedem, pais, fiquem atentos, observar, estar presente realmente nesse universo, porque hoje a vida deles é escola e rede social. E às vezes na rede social eles filtram e vai só o que é super fantástico, né? E eles acabam omitindo algumas coisas, então a gente precisa estar também dentro desses ambientes para também estar dando uma observada. Um apelo que eles fazem bastante é a questão da privacidade. Tem que ter um certo limite, né? Essa coisa de celular bloqueado, de a gente não ter acesso, é muito complicado. Então eles fazem esse apelo. Tem que se respeitar uma certa privacidade? Ok, tem, mas não tudo. Alguma não completa, né? Eles não têm completa privacidade, até porque eles não têm maturidade. Sim, sem dúvida. Para lidar com esse tipo de situação. E é muito complicado. Eu já comentei em outros vídeos que eu passei por problemas de depressão e é complicado. As pessoas dizem, olha pro lado, tem tanta gente com mais problemas. Sim, mas não quer dizer que o meu problema não me incomode. E, né, continua machucando. Então a gente não consegue medir. Cada dor é uma dor e as pessoas sentem isso de formas diferentes. Então é muito complicada a situação. Para a gente ir caminhando para o final, valeu a pena assistir a série? Você gostou da série como série? Gostei. Eu achei bem interessante a questão de como foi produzida, filmada. Eu achei legal, né, que há uma interligação entre o passado e o presente. Então tem que ficar bem atento, porque às vezes ele está acompanhando a narrativa da personagem principal, então aonde ele está se modifica o cenário para o que aconteceu. Aí ele consegue entender o que ela estava sentindo naquele momento em que ele estava participando também. E não percebeu que foi tão marcante para ela. Como série foi ótimo, como conversa, como momento de estar com o filho e fazendo algo significativo, foi muito bom, muito legal. Então, acabou a série, a gente ficou conversando até tarde sobre esses pormenores, né? Então, deu para ver até como que ele pensa em relação a certas situações, deu para ter essa noção. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi, o que ele achou, qual foi a reação dele, como é que ele encarou tudo isso? Ele entendeu que ele tem um papel importante na vida de quem está ao redor dele. Ele entendeu que o que para nós é brincadeira, para o outro pode ser uma agressão. Né? Então, mexer com características pessoais,
né? São coisas que magoam as pessoas. Ele se colocou no papel de um dos personagens e em relação à timidez, em relação a não conseguir verbalizar, por achar que ninguém vai entender. Sim. Então ele se colocou nessa posição e volta e meia vem uma situação ou outra que a gente acaba referenciando aquilo que a gente assistiu. E foi bem produtivo. Querendo ou não, isso vai ficar para sempre na lembrança, vai ser sempre uma referência, e qualquer situação do cotidiano eles vão se lembrar e vão pensar bem no que fazer, né? Sim, eu acho que esta era a intenção da série. Sim. E acho que ela cumpriu o papel dela. Eu realmente não vejo como incentivadora de suicídio, justamente vejo o contrário. Sim. A gente está conversando sobre isso, parece que o assunto não tem muito a ver com o espiritismo, mas é o contrário, né, pessoal? As nossas crianças estão conosco, mas são filhas de Deus. Nós estamos aqui com uma missão de educá-los bem, para que eles cresçam sendo homens de bem. Essas crianças não são espíritos que nasceram agora, são espíritos imortais, já vêm com uma carga emocional muito grande. Então precisamos ajudá-los a seguir e voltar para um caminhar do bem, né? Para chegar a Deus em algum momento. E essa é a nossa missão como pais, ajudar a instruir, ajudar a observar e cuidar desses pequenos que estão sobre a nossa tutela atual. O que você acha que teria de relação com o espiritismo que a gente possa fazer a mais em relação com a série? É isso que você falou, né? A série, na verdade, é bem para os pais também, né? Sim. Nessa questão de observar e de quão a gente às vezes fica desatento para essa missão. É uma missão bastante importante. Muitas vezes a nossa vibração está tão baixa, mas a gente não demonstra isso para as outras pessoas. Consegue fingir que está tudo bem, mas a gente está lá embaixo. Muitas vezes só quem está muito próximo consegue ter essa ciência e saber o que está acontecendo. Então esteja próximo. Essa é a grande mensagem da série e do vídeo de hoje. É isso aí. Quer deixar mais um recado, Vanessa, para o pessoal, para eles assistirem a série, se eles querem ter um pouco de conhecimento a mais? E eu faço convite, né? Quem puder e achar que é conveniente, vale a pena assistir. Vale a pena assistir e reformular, né? Reformular alguns conceitos. Só para deixar claro novamente, o nome da série é 13 Reasons Why, que na verdade, traduzindo para o português, não é 13 razões para, é 13 razões do porquê que a menina fez isso. E ela é uma série, até onde eu sei, exclusiva da Netflix. Então, se você tiver Netflix em casa, aproveite, confira a série, aprenda um pouco, assista, quem sabe, com seu filho e ensine um pouco, aproveite o momento para instrução. Tá certo? Muito obrigado, Vanessa, por estar aqui com a gente de novo. Espero que você volte mais vezes ao canal. Mais alguma coisa que você queira dizer? Isso, estamos às ordens. Muito obrigado para vocês que estão assistindo. Não esqueçam de deixar o seu curtir. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as pessoas para que elas tenham a real ideia do que está acontecendo com essa série. Não tem nada a ver com o jogo da baleia azul e não estimula ninguém a se suicidar. Por favor, para opinar é preciso conhecer, né? Preciso ter mais conhecimento sobre o que se fala, tá certo? Um grande abraço para vocês, muita luz, até o próximo vídeo.